do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na Lava Jato aqui de Curitiba, e enviou o caso para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O despacho do magistrado é do dia 19 de dezembro, mas a decisão só foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça nesta semana. O processo em questão envolve o suposto pagamento de propinas para abastecer o caixa do PT nas eleições de 2010. Conforme a acusação, o dinheiro vinha de contratos para o fornecimento de navios sonda da empresa Sete Brasil para a Petrobras. Ao proferir a decisão, Fachin acatou os argumentos da defesa de João Vacari de que o processo trata-se de crime eleitoral, pois o objetivo dos atos era abastecer o caixa do partido. Por causa disso, o ministro considerou que cabe à Justiça Eleitoral analisar o processo e não à Justiça Federal, como acabou acontecendo. Desta forma, o magistrado determinou o envio do caso para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal, que terá que analisar se é possível retomar a apuração. Em seu despacho, Fachin também estabeleceu que o novo juiz poderá validar provas e os atos da apuração, como depoimentos e também ordens de bloqueio e outras medidas. Na sentença proferida na ação pelo ex-juiz Sérgio Moro em 2017, João Vacari Neto foi condenado a 24 anos de prisão. O publicitário João Santana e a sua mulher, Mônica, tiveram uma pena estimulada em 8 anos e 4 meses. Já Zikornivski, que era apontado como operador do esquema, teve a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias. A condenação dos réus da ação penal foi mantida pelo Tribunal de Segunda Instância no mesmo ano. Entretanto, o ato de Fachin anulou todas as sentenças e agora cabe à Justiça Eleitoral do Distrito Federal analisar se ainda é possível continuar com o processo ou se já houve a prescrição dos crimes imputados aos réus. Procurado, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro do União Brasil não se manifestou. O Ministério Público Federal do Paraná também não retornou à solicitação feita pela produção do Jornal da Manhã. O advogado João Vacari Neto, Luiz Flávio Borges Durso, ressaltou por meio de uma nota pública que a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba sempre foi incompetente para o julgamento do caso. Outro trecho do comunicado reforça que a decisão do ministro Fachin reestabelece, segundo o advogado, a legalidade de um processo viciado desde o início, cheio de incontáveis ilegalidades e abusos, o qual propiciou imensas injustiças. Também por meio de uma nota, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que era o coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, afirmou que depois de tudo que a sociedade avançou contra a corrupção, o Supremo está anulando uma condenação depois de outra. Ele ainda reforçou que o país se consagra cada vez mais como o país em que os corruptos são recompensados e os honestos são punidos. O Brasil é esse faroeste mesmo. Aqui o bandido corre atrás do mocinho. Esse caso é bem óbvio. Sabe o que eu lembro? Eu cobri a Lava Jato desde o início, vocês sabem disso. Eu lembro que o Vacari era chamado de Moche. Moche, por causa da mochila. Segundo as investigações do Ministério Público Federal e a delação da Odebrecht, estou falando que aqui teve gente que confessou crimes. Delação é isso. A gente esquece, no meio dessa confusão toda, que delação é confissão. Ele era mocho porque queria usar uma mochila. A mochila era para carregar o dinheiro. Quem disse isso foi o Odebrecht. Briguem com os empreiteiros. E a sentença foi anulada. Quero reforçar aqui, anulação é diferente de absolvição. Absolvição é o seguinte: você analisa o mérito da questão. Olha, o sujeito está sendo acusado disso. E aí as provas não comprovam que isso aconteceu. Ou seja, então, ninguém pode ser condenado sem provas. Isso é absolvição. Você analisa o que está sendo discutido e chega à conclusão que aquilo não ocorreu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que processualmente entenderam que o CEP do juiz estava errado. Olha, eu não sei se aconteceu ou não, mas o sujeito que julgou não era esse, tinha que ser o A, não o B. E aí você anula tudo e transfere a competência
No judiciário, a competência não significa a capacidade, tá? Significa o local, na maioria das vezes. Então a competência agora é da Justiça Eleitoral. Isso é uma vergonha. E se eu fosse juiz eleitoral, ficaria com vergonha, porque o que eles estão fazendo é o seguinte: olha, joga lá para a Justiça Eleitoral, porque eles não sabem fazer nada, eles não têm capacidade de fazer nada, eles não conseguem fazer nada. Então vai jogar lá, o tapete levanta, joga a sujeira para baixo e a vida segue. É isso que eles estão fazendo. Ah, não, a Justiça Eleitoral do Distrito Federal que vai julgar agora. E retomando para terminar, eu lembro do Durso, que é um dos melhores advogados desse país. Ele foi 3 vezes presidente da OAB São Paulo. Você vê o tamanho do advogado, que é excelente. E ele fazendo o trabalho dele. Ele falava desde o início. Eu entrevistei ele algumas vezes. Esta investigação não é de competência da Justiça do Paraná. Ele provou que a tese dele venceu, depois de muita luta. Mas você veja, ele alegou isso, Pedroso, desde o início. E sistematicamente, na época, o Supremo Tribunal Federal reforçou que a competência era aqui sim. Eu lembro como se fosse ontem. Ele falava, para quem quisesse ouvir, a tese dele. E ela foi rejeitada sistematicamente. O que eu quero dizer com isso? O jogador estava correto. O jogador defende o cliente. Agora, o judiciário mudou a interpretação. Essa é a grande questão. Então, a tese que foi refutada por muito tempo, de repente, passou a ser válida. E aí, o réu foi beneficiado depois de ser condenado por mais de uma instância por crimes graves de corrupção. E aí, claro, o comentário no PT é o seguinte, que o Vaccari, retomou a sua credibilidade e agora vai defender a prisão do Moro. Esse é o Brasil de 2024. É um Brasil em que até o passado é duvidoso. Vejam só, essa questão da Sete Brasil, que é um dos locais de desvio de dinheiro, é um dos aspectos mais escandalosos que existiram dentro da Petrobras. Eles desenvolveram todo um mecanismo institucional empresarial de governança para você conseguir drenar recursos de maneira mais fácil. Eles criaram uma empresa, colocaram a Petrobras como sócia e daí ela dava prejuízo e eles eram obrigados a ficar ali injetando capital. É justamente para poder contornar melhor a questão dos desvios de dinheiro. E para quê? Com esse sonho, essa megalomania de que vão investir em plataformas, em indústria naval, que já voltaram a falar nesse novo plano de desenvolvimento industrial do Brasil, de novo para drenar recursos. E agora, sobre a questão do Vaccari, eu fico envergonhado. Que é isso? É a justiça reescrevendo a história sistematicamente. É o Fachin voltando, já liberou o sítio de Atibaia, já liberou a questão do triplex e agora passa ali o pano pro Vaccari. E eles tratam, Marco, essa questão como se o desvio de dinheiro fosse para fins eleitorais, como se fosse algo menor. Não é. É para deturpar a democracia. Porque se eles estão comprando apoio, se eles estão ali tendo uma vantagem competitiva na disputa de votos, é muito pior. Porque eles estão degradando o equilíbrio das forças políticas do país. Deveria ser mais grave, mas é tratado como algo menor. E, por fim, nessa questão do judiciário brasileiro, se continuar assim, eu tenho algumas multas de biblioteca que eu tomei ali por volta de 2010 que eu vou recorrer. Vou explicar que era por fins de prova. Quem sabe assim o pessoal me libere e eu recupere o dinheiro que eu paguei para a biblioteca. A Sete Brasil, Pedroso deu pro bem, segundo o Ministério Público Federal, foi criada para ajudar na corrupção. Você imagina, era o finalzinho do governo Lula, ele já tinha eleito a Dilma Rousseff, eram dias gloriosos para o PT, e ele cria a Sete Brasil, junto à equipe dele, para ajudar na corrupção. Denúncia do MPF, que diz exatamente isso, tá? Eu não estou aumentando. É o que dizem os procuradores, ou diziam pelo menos os procuradores na época. Eles criaram uma empresa para ajudar a escoar o dinheiro do povo. Mas tudo isso foi anulado, tá? Nada mais vale. O cara devolveu o dinheiro, dane-se.